Bom, pessoal, então, boa noite. Nós vamos começar, então, a nossa discussão hoje no capítulo 5 do Salinas, em que a gente vai começar a nossa análise sobre o que é a mecânica estatística dentro do chamado ensemble canônico. Quais são as propriedades de um sistema de muitos corpos, de muitas partículas dentro desse novo conjunto, dentro dessa nova situação estatística, né? Que a gente vai representar por ensemble canônico. Bom, só para a gente contrabalançar, fazer um paralelo com o que a gente tinha visto até então para o caso do ensemble microcanônico. Lá no ensemble microcanônico, existe uma hipótese norteadora, que é a seguinte: é o chamado postulado das probabilidades iguais a priori. O que nós entendemos pelo postulado das probabilidades iguais a priori? Só um minutinho que eu acho que o Rafael está pedindo para entrar. Isso mesmo. No postulado das probabilidades iguais a priori, a gente imagina o seguinte: se nós fixamos o valor da energia, ou seja, se dentre os vários possíveis valores de energia interna que um sistema termodinâmico pode assumir, se a gente escolhe um valor em particular, todos os estados físicos que venham a ter aquela energia têm a mesma probabilidade de ser, vamos dizer assim, sorteados. Então, todos podem ocorrer com a mesma probabilidade. Então, se nós fixamos o valor da energia E, digamos, em um certo valor EJ, todos os estados com aquela energia, eles têm a mesma probabilidade de serem encontrados a priori, em um primeiro momento. Então, eles podem ser encontrados com a mesma probabilidade. Bem, ocorre o seguinte: uma vez que você está fixando o valor da energia interna, você está admitindo que o seu sistema é um sistema isolado. Por um sistema isolado, você quer dizer, então, um sistema que pode até trocar energia com outros componentes no interior desse sistema, mas ele está dentro de uma espécie de uma caixa, de um reservatório, que é um isolante perfeito, ele não permite troca de energia com o meio externo. As paredes são rígidas, então o volume não é variável e não há realização de trabalho pelo sistema ou sobre esse sistema. E as paredes não são porosas ou não admite-se a possibilidade de reações químicas. Então, o número de partículas dentro desse seu sistema, ele é constante. Só que, na prática, as três hipóteses, elas não são lá muito factíveis. Em especial a primeira, você manter um sistema completamente isolado, de maneira que ele não possa trocar energia com nada ao seu redor. De uma certa maneira, a gente vai relaxar essa condição em um primeiro momento. A gente vai admitir a possibilidade de que a energia possa começar a flutuar, possa começar a variar. Vamos ver o contexto em que isso vai ser definido, então. Então, os estados eles podem ser encontrados com a mesma probabilidade. Nós já lançamos a ideia do que nós entendemos pelo chamado limite termodinâmico.
por limite termodinâmico, no final das contas, a gente assume que o número de partículas que compõe o nosso sistema tende para infinito. É um número absurdamente grande. O volume do sistema que armazena essas partículas é muito grande também, pelo menos comparado com o volume individual de cada partícula. Então, ele também vai tender para infinito. E a energia interna total ela também vai tender para infinito. Por outro lado, a razão entre o volume e o número de partículas me dá um volume que eu chamo de volume específico, volume molar, volume atômico, volume molecular. Mas de uma maneira geral, isso aqui é denominado de volume específico. E essa razão, ela é constante. Constante e independente do número de partículas. A razão entre a energia interna e o número de partículas me dá uma energia Uzinho, que é a chamada energia interna específica. E a gente também vai assumir como sendo constante. E se eu precisar de entender a entropia desse sistema, a entropia dividido pelo número de partículas me dá a chamada entropia específica. E a entropia específica também é constante, também vai ser independente do número de partículas. Certo? Bom, como eu estava dizendo, né? A noção básica do ensemble microcanônico pressupõe, então, que a energia de um determinado sistema é fixa. Mas acontece que nem sempre a energia é fixa. Assim como nem sempre o volume é fixo e nem sempre o número de partículas é fixo. Então, originalmente, a gente vai admitir a possibilidade de que a energia possa ser variável. Vamos ver em que contexto que isso vai acontecer. Então, nem sempre a energia, o volume, o número de partículas serão fixos. Vamos imaginar o seguinte. Vamos imaginar que eu tenho um sistema de partículas em contato com uma, vamos dizer assim, uma entidade que na termodinâmica ou na mecânica estatística a gente costuma denominar genericamente de reservatório. No nosso caso específico, nós estamos tratando daquilo que nós entendemos por ser um reservatório térmico. O que vocês entendem por um reservatório térmico? Vocês lembram disso lá de termodinâmica? Eu lembro. Reservatório térmico é algo que consegue ceder calor ao sistema sem que a sua temperatura mude. Isso. Você poderia dar um exemplo para mim? Por exemplo, então, depende do problema, mas o Sol, por exemplo, é um exemplo de reservatório térmico. Ele cede calor ao sistema e a temperatura dele pode ser considerada constante. Ótimo. Mas digamos que isso aí seja uma coisa muito distante do nosso dia a dia. Não é mentira que o Sol seja um bom exemplo de, pelo menos, algo aproximado como um reservatório térmico. Mas acho que um exemplo mais terreno, mas não é que o seu está errado, não, viu, Marcelo? Definitivamente não está. Vamos imaginar o seguinte. Pode até ser que vocês não gostem por uma predileção, mas muito provavelmente vocês já comeram ou pelo menos viram alguém fazendo um hambúrguer num trailer. Certo? Certo. Eu imagino que todo mundo já comeu um podrão em algum dia da sua vida, em algum momento de desespero. A chapa, numa certa aproximação, ela pode ser considerada como um reservatório térmico. Se você deixa uma pequena gota de óleo ou uma gota de água cair em cima da chapa, com ela aquecida, é claro, né? A gota de óleo ou a gota de água, né, rapidamente vai evaporar.
Então, ela vai absorver calor da chapa. Mas vocês acham que nesse processo a chapa vai ter a sua temperatura variando de maneira significativa? Não. Não vai. Definitivamente não vai. A propriedade principal de um reservatório, no caso um reservatório térmico, como o Marcelo bem falou, é o seguinte: é algum tipo de objeto que está em contato com o seu sistema, que cede calor para esse sistema sem sofrer variação significativa de temperatura. Normalmente porque o reservatório costuma ser bem maior do que o próprio sistema. Então, o exemplo do Marcelo é bom porque o Sol ele é muito maior do que a Terra. Então, apesar de ceder calor para a Terra, pelo menos enquanto o combustível da fornalha nuclear do Sol continuar mais ou menos com o mesmo nível, a quantidade de calor cedida pelo Sol vai ser, em essência, a mesma. Ele vai ceder calor, mas a temperatura dele vai variar muito pouco. Claro que vai chegar em um determinado momento em que a fornalha nuclear vai começar a se apagar, vamos dizer assim, por conta da combustão do combustível solar, né? Que é o gás hélio, o gás hidrogênio lá no perdão, lá no interior do Sol. Mas é um sistema muito maior do que o nosso planeta. Então nós poderíamos entender de fato a Terra como um sistema de partículas e o Sol como uma espécie de reservatório térmico. Da mesma maneira é o sisteminha, gota de água, gota de óleo, ou mesmo um bife que você joga meio gelado lá na chapa para grelhar, né? Comparado com a chapa. A chapa vai ceder calor, mas até pelo fato de que existe uma fornalha ali embaixo, existe um fogareiro ali embaixo aquecendo a chapa vai ter a sua temperatura essencialmente mantida constante, mesmo com a chapa cedendo calor para que o bife possa grelhar. Então, isso em essência, representa para nós o que a gente entende por um reservatório térmico. Então, realmente é algo que troca calor sem mudar de maneira significativa a temperatura. É muito importante perceber isso, porque isso vai definir qual é o potencial termodinâmico importante que a gente deve ter nesse nosso contexto. Porque tem que ser um potencial termodinâmico associado a uma situação onde a temperatura permanece essencialmente a mesma. Então, no primeiro momento, no ensemble microcanônico, nós trabalhamos com a noção de energia interna. Será que é o conceito de energia interna que vai prevalecer agora no ensemble microcanônico? Como a gente vai ver, não. Mas vamos ver onde é que a gente vai chegar no final das contas. Então, no final das contas, o que eu estou querendo dizer é o seguinte. Vamos imaginar que eu tenho o meu sistema, representado aqui por essa caixinha, e esse sistema ele troca calor, né, com algo que é bem maior do que ele próprio. Essa coisa em amarelo que eu estou marcando aqui, que eu estou tentando representar como sendo bem maior do que o meu sistema, é o que eu vou chamar de reservatório térmico. Então, isso aqui, já para caracterizar, para dar uma assinatura para esse meu reservatório, isso aqui vai ser um reservatório térmico a uma certa temperatura que eu vou chamar de T. Pela definição de reservatório térmico, não vai variar, pelo menos de maneira significativa. Tá certo? Então, para todos os efeitos, a gente vai assumir que a temperatura ela é essencialmente constante. Esse meu sistema, eu vou imaginar que ele tem uma certa energia fixada, que eu vou chamar de EI. O conjunto sistema mais reservatório
vai ter uma energia total que eu vou chamar de E0. Qual será, então, a energia do reservatório? A energia do reservatório ela vai ser a diferença entre a energia total E0 e a energia que eu defini, ou que eu armazenei nesse meu pequeno sisteminha aqui, que eu estou chamando de EI. É claro, então, que eu espero que a energia do reservatório seja muito maior do que a minha energia EI, ok? Vamos ver, então, onde a gente vai chegar com isso. Esse fluxo bidirecional aqui, isso aqui representa troca de calor. Ora, nós temos nesse momento uma situação que nós não admitíamos no cenário do ensemble microcanônico. No ensemble microcanônico, eu admitia que as paredes que limitavam o meu sistema eram paredes isolantes. Então, eu não admitia a entrada de energia na forma de calor ou a saída de energia na forma de calor para fora do meu sistema. Tá certo? Um detalhe é o seguinte, né? A gente às vezes sempre vai pensar que o seu reservatório térmico vai ter uma certa temperatura T, e que por ele ser muito maior, ele vai receber energia do sistema, ele vai roubar energia do seu sistema, mas isso não é necessariamente verdade, tá certo? O seu reservatório, ele pode ser uma câmara frigorífica muito grande. Pode ser um bloco de gelo muito grande, um iceberg. Aí você coloca um pequeno objeto aquecido dentro dessa câmara frigorífica, dentro desse seu reservatório, desse iceberg, a temperatura do reservatório ela não vai mudar de maneira substancial. Haverá troca de calor entre o reservatório e o sistema. Uma panelinha de água quente colocada numa câmara frigorífica. Em algum tempo, a temperatura da câmara da panelinha vai abaixar, ela vai então ceder calor para o reservatório. Mas a temperatura do reservatório da câmara frigorífica ela não vai alterar, pelo menos de maneira significativa, tá certo? Então a gente não precisa pensar que o reservatório sempre vai ser um ente que vai ceder calor, né? Vai trocar calor. Nesse sentido, ele pode perder ou pode receber calor, tá certo? O fato é o seguinte: essa troca de calor entre o sistema e o reservatório com uma energia fixada vai levar o meu sistema para um outro estado termodinâmico. Até quando essa troca de calor vai acontecer? A troca de calor vai acontecer até que o sistema entre em equilíbrio térmico com o seu reservatório. A partir disso, não vai existir troca de calor mais, pelo menos calor sensível, tá certo? Então, com isso, a gente vai levar o sisteminha para um outro estado estatístico. É nesse sentido que a gente vai trabalhar. Então, a gente vai tirar o sistema de um estado de equilíbrio e ele vai ser levado para um novo estado de equilíbrio. E quando esse estado de equilíbrio é atingido? Isso é uma coisa que a gente pode extrair do nosso conhecimento sobre o ensemble microcanônico. Por quê? Porque isso tem muito a ver com a segunda lei da termodinâmica. O estado que é mais provável, a natureza tem a tendência de levar o seu sistema físico para estados onde a entropia é maximizada. Então, nesse novo estado de equilíbrio, não tem jeito. A entropia vai assumir um valor máximo de novo. Acontece que nós estamos maximizando a entropia num cenário onde a energia do sistema não é fixa mais.
uma vez que você tem essa troca de calor em função do contato com o reservatório. Então, nesse caso, a energia do sistema não é fixa. E uma vez que não é a energia que está fixada, não é ela que vai ser minimizada. Então, não é a energia interna que vai ser minimizada. Então, a gente precisa buscar qual será a função termodinâmica que vai ser minimizada juntamente com a maximização da entropia. Por quê? Porque no ensemble microcanônico, trabalhando com um cenário de energia interna fixa, você é guiado para um estado de equilíbrio onde a entropia é maximizada e a energia interna é minimizada. Sempre há esse jogo. Você maximiza a entropia. E existe alguma quantidade associada à energia que é minimizada. Especificamente no caso do ensemble microcanônico, a energia da qual nós estamos falando é a própria energia interna. Agora não vai ser energia interna mais. A energia interna não vai ser fixada. Então, a gente vai ter que tentar buscar que parâmetro termodinâmico é esse que vai ser minimizado. Daqui a pouco a gente vai ver que parâmetro é esse. Vamos começar a pensar, então, em termos de probabilidade. Eu vou chamar de P de EI a probabilidade de encontrar o sistema em um estado particular. Então, dentre vários estados que possam ter esse valor de energia EI, digamos que eu venha a chamar a atenção de um deles em específico. Então, digamos que existam 700 estados entre todos os meus estados possíveis, aonde eu posso ter esse valor de energia EI. Eu quero chamar a atenção de um deles em particular. Então, eu quero definir a probabilidade de encontrar o sistema em um estado particular com energia EI. Por exemplo, vamos pegar o contexto do gás ideal. Digamos que seja o nosso bom e velho gás ideal monoatômico. Como é que é a energia interna de um gás ideal monoatômico? A energia de um gás ideal monoatômico nós sabemos que ela é dada por 3 meios do número de mols vezes a constante de Boltzmann vezes a temperatura absoluta. Se você imaginar um sistema gasoso em que o seu gás é aproximadamente um gás monoatômico, imagina, por exemplo, um recipiente com uma quantidade razoável de hidrogênio em baixas pressões e altas temperaturas. O comportamento é muito parecido com o de um gás ideal. De quantas maneiras diferentes eu poderia ter o meu gás arranjado dentro do recipiente, ou seja, a distribuição das moléculas dentro do recipiente, de maneira que a energia do gás monoatômico seja dada por essa expressão? Infinitas. Existem muitas maneiras diferentes de posicionar os átomos lá dentro, os átomos de hidrogênio dentro do recipiente, de maneira que a energia do gás seja dada por essa expressão. Mas eu quero uma situação em particular. Então, um conjunto de posições, vamos pensar dessa forma, em particular. Tá certo? Mas esse aqui é um sistema onde você pode fixar a energia, tem inúmeros estados possíveis, mas você quer chamar a atenção para um estado em particular. Ora, do slide anterior, você percebe que você tem uma interação
entre duas entidades. Tem uma caixa onde você tem alguma substância, como um gás, que nós chamamos genericamente de sistema, em contato com uma segunda caixa, bem maior do que a primeira, aonde você tem a propriedade de que essa caixa tem uma temperatura fixada. E ela troca calor com essa caixa pequena, sem ter uma perda significativa de temperatura. Ora, quando você quer, então, calcular a probabilidade de encontrar um estado com uma determinada energia EI, isso vai ser proporcional a quê? Ao número de estados com a energia fixada naquele valor EI para o seu sistema, vezes o número de estados associado ao reservatório, aonde você pode associar aquela energia EI. Só que a energia associada ao reservatório é, de acordo com o que a gente viu aqui em cima, a energia total do conjunto reservatório mais sisteminha de partículas, menos a energia do próprio sistema. Então, isso aqui é um produto, né? É o número de arranjos que você pode, o número de maneiras pelas quais você pode obter a energia EI para o sistema, vezes o número de maneiras pelos quais você pode ter o reservatório com a energia E0 menos EI. É algo parecido, né, com aquele velho problema que a gente tem de lançar uma moeda e um dado ao mesmo tempo. Para obter uma determinada combinação de lançamento de moeda e lançamento do dado, você multiplica o número de estados associados ao dado pelo número de estados associados à sua moeda. Aqui é a mesma coisa, tá certo? Determinou a energia do sistema, você tem um certo número de estados com aquela energia. Da mesma maneira, você vai ter um certo número de estados no reservatório, onde a energia total é o E0 menos E1. Só que acontece o seguinte: se eu quero fixar a minha atenção em um estado particular, se a minha atenção vai ser fixada para um estado particular do meu sistema, eu sei quanto vale esse ômega-S. Então, se nós fixamos a atenção num estado particular, automaticamente eu poderia dizer que o número de estados acessíveis ao sistema com a energia EI, desde que você fixe o estado, tem que ser igual a 1. Se você fixar a sua atenção em um estado. Então, com isso, eu teria uma probabilidade associada à obtenção desse estado particular. E isso seria igual a uma constante de proporção vezes o número de estados associados ao reservatório, cuja energia é E0 menos EI. Onde nós queremos chegar? No final das contas, a gente quer obter qual é o estado mais provável em que isso pode acontecer. Então, no final das contas, nós vamos trabalhar com a noção de se maximizar a probabilidade. Acontece o seguinte: o que eu posso dizer a respeito do número de estados associado ao reservatório? Ele será muito grande ou ele será muito pequeno? Muito grande. Provavelmente muito grande. Muito grande, principalmente porque eu estou assumindo que o reservatório é muito maior do que o meu sistema. Então, é razoável imaginar que esse número aqui ele vai ser um número absurdamente grande.
Então, ao invés de trabalhar com a probabilidade de se obter a energia, um certo valor de energia, em função do número de estados do reservatório, novamente eu vou tentar trabalhar com uma função que cresce com o número de estados, mas que vai crescer de maneira bem mais lenta. Vou trabalhar com a função logaritmo, vou calcular o logaritmo da probabilidade. Então, eu vou trabalhar com o logaritmo da probabilidade de encontrar o meu sistema com uma certa energia EI. Como aqui eu tenho um produto de uma constante pelo número de estados do reservatório, isso aqui vai dar o logaritmo dessa constante C mais o logaritmo do número de estados acessíveis ao reservatório, cuja energia é zero menos EI. Então, até o momento, excetuando-se o fato de que eu fixei a atenção no meu sistema para um estado em particular, a coisa ainda lembra muito o que acontece no ensemble microcanônico. O formalismo, no final das contas, acaba que ele é bastante parecido. Agora, vamos imaginar o que vai acontecer se a gente fizer uma expansão em série desse negócio. Principalmente porque aqui eu tenho uma diferença entre a energia total do sistema, a energia total do conjunto reservatório mais sistema, certo? E é bem provável que a energia do meu sistema seja muito menor do que a energia do reservatório. Aí, até pegando o exemplo que o Marcelo colocou para a gente, se imaginar o Sol como um reservatório térmico. Se eu imaginar a energia interna armazenada na Terra, em função do aquecimento solar, essa energia ela vai ser muito menor do que a própria energia interna solar. O exemplo da chapa de hambúrguer e o bife, uma gota de água jogada lá em cima, também pode ser entendido de maneira semelhante. A energia interna na gota, no bife, na gotinha de óleo, de água, acaba que ela vai ser muito menor do que a própria energia do seu reservatório, que no caso é a chapa. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou expandir a segunda parcela numa série de potências, imaginando que o EI é muito menor do que o E0. Então, sendo EI muito menor que E0, nós vamos expandir a segunda parcela numa série de potências. Então, o logaritmo de se obter a probabilidade de um estado com uma certa energia EI é igual a ln de C mais. Vamos tentar escrever algo similar a uma série de Taylor para essa parcela aqui. Como é que você vai aproximar isso? Se você vai aproximar isso na forma de uma série de Taylor, isso aqui é um somatório no índice I, que vai dizer, vou colocar um índice N, porque eu já coloquei o I para identificar o sistema. Então, com N indo de 0 até infinito, de 1 sobre N fatorial, enésima derivada da sua função em relação a x, avaliada num certo ponto x igual a x0, vezes x menos x0 elevado a n. Essa aqui seria a expressão usual da série de Taylor, tá certo? O que é variável no seu caso? O que você pode assumir como variável é a energia EI de cada estado. O E0 é uma energia fixa do seu conjunto. Mas cada estado tem uma energia, vamos dizer assim, diferente, tá certo? O primeiro termo, então, representa a sua própria função. Então, isso aqui seria igual ao logaritmo do número de estados acessíveis ao reservatório com uma certa energia E0. É a sua função
supondo a energia interna do sistema muito menor que a do reservatório. Então, o EI aqui está sendo assumido como sendo muito menor do que o E0. É como se o ponto em torno do qual a expansão fosse realizada fosse o ponto x igual a zero, tá certo? Então, o EI seria próximo de zero quando comparado com a energia total do seu sistema. Isso aqui, então, seria a nossa primeiro termo da série. Depois vem o segundo termo da série. O segundo termo da série é uma derivada parcial do Ln, do número de estados acessíveis ao reservatório, em relação à energia EI, vezes... Aliás, depende originalmente da energia do reservatório, né? Mito. Só um minutinho, por favor. Vezes a derivada da energia do reservatório em relação a EI. Mais 1 sobre 2 fatorial. Aqui tem um detalhe, está faltando um terminho aqui. Que é vezes quem? Isso aqui é só o termo da derivada, né? 1 fatorial dá 1. Aqui eu apliquei a regra da cadeia, a variável de derivação é o que é variável de fato, que é a energia interna do sistema, vezes a energia menos a energia interna elevado a 1. Só que essa energia EI aqui é muito menor do que a própria energia do reservatório. Esse cara aqui vai para zero. Mais 1 sobre 2 fatorial, aí vai vir uma derivada segunda. Derivada segunda do número de estados acessíveis, aliás, do Ln, né? Do Ln, do número de estados acessíveis ao reservatório, em relação à energia EI, avaliada na energia total sendo igual à energia E0, e com a energia EI sendo aproximadamente zero, vezes E menos EI elevado ao quadrado. Mais 1 sobre 3 fatorial, e assim por diante, etc, etc, etc. Ok? Algumas coisas que a gente já poderia descrever, por exemplo, quanto é que daria essa derivada aqui? Essa é tranquila, porque a energia do reservatório é a energia total, que é uma constante, menos a energia do seu sistema. Tomar, então, a derivada parcial da energia do reservatório em relação a EI, derivada parcial do E0, que é constante, racha fora, derivada de menos EI em relação a EI, isso aqui vai dar menos 1 como resposta. Então, essa derivada aqui, ela vai dar como resposta menos 1. Por que nós estamos tomando o logaritmo da probabilidade? No fundo, a gente já deveria saber. É porque por trás do logaritmo da probabilidade está a noção da entropia estatística de Boltzmann. Então, o que eu vou fazer é o seguinte: nesse momento, para lá adiante chegar na definição de entropia, eu vou multiplicar e dividir essa minha relação pela constante de Boltzmann. E vou ficar, então, com KB vezes o logaritmo da probabilidade de obter meu sistema com uma certa energia aí, igual a KB Ln dessa constante C, mais a aproximação em série de Taylor para o logaritmo do número de estados da energia do reservatório menos a energia do sistema, certo? E isso aqui vai ser igual aqui.
Isso aqui vai dar mais KB, Ln do número de estados acessíveis ao reservatório com a energia E0, menos KB vezes a derivada do número de estados acessíveis ao reservatório, derivada em relação à energia do reservatório, vezes a energia do sistema, mais meio vezes KB vezes derivada segunda do Ln, do número de estados acessíveis ao reservatório, em relação a EI, vezes E menos EI elevado ao quadrado. Eu acho que aqui eu ainda devo colocar a energia total menos EI. Só um instantinho, por favor. Mais essa outra parcela aqui. Ok. Bom, onde é que essa expressão vai nos levar no final das contas? O que será que a gente tem em especial para essa parcela aqui? Essa parcela, ela poderia ser escrita da seguinte maneira. Claro que eu teria os termos de ordem superior, né? Mas o meu foco vai ser somente nessa parcela aqui. Nessa aqui eu quero chamar a atenção de um aspecto. Você tem a derivada segunda do logaritmo da entropia do número de estados acessíveis do seu reservatório em relação à energia, multiplicado pela constante de Boltzmann, KB. KB, de fato, é uma constante. Não há problema nenhum se eu incorporar essa constante dentro dessa derivada. Então, eu ficaria com a derivada segunda em relação à energia do sistema de KB vezes o logaritmo do número de estados acessíveis ao meu reservatório. Ora, KB vezes o logaritmo do número de estados acessíveis me dá qual grandeza física? Entropia, não? De quem? Do reservatório. Se é o número de estados acessíveis ao reservatório, Tabata, só pode ser, então, a entropia associada ao reservatório. Agora, pensa bem. Você tem, então, a derivada segunda da entropia do reservatório em relação à energia. Isso aqui poderia ser escrito como a derivada segunda em relação à energia. Aliás, a derivada segunda poderia ser desmembrada numa derivada da primeira derivada. Posso fazer essa operação, não posso? Pode. Só que se essa operação é válida, eu não tenho como escapar das equações de estado na representação de entropia, lá da termodinâmica. Lá da representação de entropia, nós temos uma equação de estado que é a seguinte.
o que me dá a derivada da entropia em relação à energia? Um sobre T, né? 1 sobre T. Se você está tomando a derivada em relação à energia interna de 1 sobre T, quanto é que esse resultado vai dar? Você não está falando da entropia do reservatório? Sim. Essa temperatura que vai aparecer aqui, então, é a temperatura de qual ente físico? Se você derivou a entropia do reservatório, ao usar a equação de estado na representação de entropia, que associa entropia, energia e temperatura, essa temperatura da qual você está falando é a temperatura do reservatório. Mas cá atrás, no primeiro slide, aliás, no segundo slide, o que nós falamos a respeito da temperatura do reservatório? Um reservatório térmico tem uma temperatura que é essencialmente constante. Se isso aqui tem uma temperatura essencialmente constante, ao tomar a derivada do inverso da temperatura em relação à energia, esse termo dá zero. Então, a derivada segunda da entropia do reservatório em relação à energia do sistema, ela dá zero. Esse termo aqui, então, que envolve essa derivada segunda, ele vai morrer. Então, com isso, os termos que sobrariam nessa aproximação que eu fiz seriam os seguintes. KB, logaritmo da probabilidade de se obter um estado com uma certa energia é 1, igual a KB vezes o logaritmo de uma certa constante C, mais KB vezes o logaritmo do número de estados acessíveis ao reservatório com uma certa energia é zero, menos ou mais, né? Deixa eu ver. Peraí, só um instantinho, gente. Na primeira parcela eu estou fazendo alguma confusão. Só um minutinho, por favor. Ok. Menos KB vezes a derivada do Ln em relação à energia do reservatório, do número de estados acessíveis ao reservatório com energia é zero. Menos aí. Aliás, KB vezes o logaritmo do número de estados acessíveis ao reservatório, vezes a energia é zero, menos é 1. Menos é 1. É I, né, que é a energia do seu subsistema. Essa última parcela carrega novamente a derivada do Ln de ômega em relação à energia. Porém, agora a energia do reservatório. Mas, em essência, isso aqui dá o mesmo resultado que antes. Você está novamente derivando a entropia em relação à energia do reservatório. Isso aqui vai lhe dar, outra vez, o inverso da temperatura. Eu vou dividir agora, por praticidade, eu vou dividir todos os termos por KB.
Então, com isso, eu vou ficar com o logaritmo da probabilidade de se encontrar um estado com uma certa energia E igual a, quando essa parcela é dividida por KB, eu fico simplesmente com Ln de C. Nessa outra parcela, eu fico com Ln do número de estados acessíveis ao reservatório com uma certa energia é zero. Isso aqui, no final das contas, é uma outra constante, né? Porque é o número total de estados com energia total é zero. Tudo aqui está fixado. Menos KB dividido por KB. Esse KB eu vou preservar. Isso aqui vai dar 1 sobre KB vezes a derivada em relação à energia do reservatório de KB vezes o Ln de ômega de E, que multiplica E0 menos EI. Novamente, essa parcela que aparece aqui é a entropia associada ao reservatório. Quando derivada em relação à energia do reservatório, isso aqui de novo vai me dar o inverso da temperatura. Então, isso aqui, através de uma das equações de estado na representação de entropia, isso aqui é 1 sobre T. Então, o logaritmo da minha probabilidade para um estado ter uma certa energia é I, dá o Ln de C, que é uma constante, mais o logaritmo de ômega de R com uma certa energia é zero, menos E0, menos a energia EI, dividido por KBT. Essa parcela aqui, o Ln de C mais o Ln de ômega de R, isso aqui é uma constante. É um produto de duas constantes. Eu vou chamar de K. Uma constante vezes um Ln de uma outra constante vai me resultar numa terceira constante. Então, se eu tomar a probabilidade de obter um estado com uma certa energia aí, para obter essa probabilidade, eu teria que tomar a função exponencial dos dois lados. A exponencial do Ln me dá essa probabilidade. Então, eu vou ficar com a probabilidade de se obter uma certa energia EI, ou um estado com uma certa energia EI, igual a exponencial do Ln de C mais o Ln do número de estados acessíveis ao reservatório vezes a energia do reservatório. Tudo isso aqui é uma constante que eu vou chamar de K menos E0 sobre KBT, que é uma outra constante. Eu acho que aqui tem um pequeno problema, porque aqui o sinal deveria ser negativo. Ele não está dando negativo. Por que o sinal não está dando negativo? Bom, eu volto na questão desse sinal em instantes. Me dê um instantinho. O sinal correto aqui tem que ser menos EI sobre KBT. Então, tem algum sinal aqui em cima que eu preciso checar. Então, esse sinal aqui ele tem que ser checado, porque ele tem que dar negativo, mas nessa passagem daqui para cá ele está dando positivo. Provavelmente tem algum errinho que eu cometi em alguma derivada, alguma passagem aí para cima. Mas esse sinal negativo aqui é o correto. E esse termo aqui, ele também é uma constante. Então, no final das contas, essa probabilidade ela vai te dar a exponencial de um monte de constantes, que eu vou chamar de alfa, vezes a exponencial, que aqui também vai ter uma exponencial, de menos EI sobre KBT. Então, a probabilidade de se obter um estado com uma certa energia EI
ela é proporcional à exponencial de menos o valor da energia dividido por kBt. Ou alfa vezes a exponencial de menos beta E, com beta igual a 1 sobre kBt, aquele velho fator de Boltzmann. Isso lembra um pouco que a gente tinha lá na distribuição de Boltzmann, que é utilizada para se deduzir a quantização da energia lá no iceberg, em estrutura da matéria. Então, a probabilidade de se obter um determinado estado, ela varia exponencialmente com a energia daquele estado com um sinal negativo. Então, quanto maior é o valor da energia, mais negativo vai ficar esse argumento, menos provável é o estado, porque menor vai ser o valor dessa probabilidade. Tá certo? Falta determinar, no final das contas, quem seria esse alfa. Então, se eu normalizar essa distribuição de probabilidade, significa que, se eu somar em todos os estados a probabilidade de se obter uma determinada energia, a varredura em todas essas probabilidades, ela deve me dar o quê como resultado? Isso deve ser igual a quanto? Não? 1. Então, 1 é igual a quê? É igual a um somatório de uma constante alfa vezes a exponencial de menos EI sobre kBt. O alfa, então, é uma constante. Sai para fora desse negócio. Isso me dá, então, 1 igual a alfa vezes um somatório com I indo de 1 até o número total de estados da exponencial de menos EI sobre kBt. Então, essa constante 1 sobre alfa, ela é igual a um somatório com I indo de 1 até N da exponencial de menos EI sobre kBt. Essa constante 1 sobre alfa, ela recebe um nome especial para a gente. 1 sobre alfa vai receber o nome de uma certa variável, que eu vou chamar de Z a partir de agora, e esse Z é o que nós chamamos na mecânica estatística, no contexto do ensemble canônico, de função de partição. Do ensemble canônico. Então, a sua probabilidade de se obter um determinado valor de energia EI é igual a alfa vezes essa exponencial, né? De menos EI sobre kBt. Então, isso dá a exponencial de menos EI sobre kBt. O alfa é 1 sobre Z. É assim que a gente vai definir essa constante. Tá certo? Então, o alfa vale o inverso da função de partição. Então, isso é 1 sobre Z. Z vem do alemão. No alemão, esse Z é um símbolo para uma palavra chamada Zustandsson. E o que é essa tal de Zustandsson? Sam vem de sama. Zdant vem de estado. Isso quer dizer uma soma sobre todos os estados. O que nós temos, então, como significado para a função de partição?
No final das contas, o que você tem é o seguinte: cada estado vai ser rotulado com um determinado peso estatístico. Qual é o peso estatístico de um determinado estado dentro da mecânica estatística no ensemble canônico? O peso estatístico é essa exponencial aqui. Isso é a exponencial de menos EI sobre KBT. Ô, Tabata, novamente eu vou fazer uma pergunta para você, porque você, eu tenho certeza que já trabalhou em algum momento na sua iniciação científica com Monte Carlo. Quando você fazia a sua geração de estados, de eventos lá no seu PITIA, como é que você atribuía o peso estatístico para cada estado? Você usava uma função exponencial parecida com essa aqui, não usava? Usava? Em Monte Carlo? Sim, sim, eu usava o peso estatístico conforme eu queria achar a variável. E o peso estatístico era dado em termos de uma exponencial. Sim. Vem da mecânica estatística. Entendeu? Não é que você está fazendo mecânica estatística lá no seu... lá nos seus trabalhos com Marroquim e Aline, não. Mas de onde você deriva o método de Monte Carlo, isso tem tudo a ver com mecânica estatística no final das contas. A atribuição de um peso exponencial para cada estado possível, ou para cada evento possível que você gera lá no PITIA, tem a ver com isso aqui da mecânica estatística. E aí, o Z é o quê? É uma soma sobre todos os estados. O que a gente quer dizer, então, é o seguinte: como é que você faz para calcular a probabilidade de que você tenha uma certa energia E2? É o peso estatístico do estado 2, que é menos E2, ou seja, a energia do estado sobre KBT, dividido pela soma dos pesos estatísticos. Então, você vai ter a exponencial de menos E1 sobre KBT, mais a exponencial de menos E2 sobre KBT, mais a exponencial de menos E3 sobre KBT. E aí, se você tiver 100 milhões de estados possíveis, a sua soma vai se estender de 1 até 100 milhões. Então, você vai ter a exponencial de menos, o último estado, que eu vou chamar de N, sobre KBT. Então, você vai definir a probabilidade de se encontrar um determinado estado estatístico com uma certa energia E, num cenário em que a temperatura é fixa, dividindo o peso estatístico daquele estado pela soma de todos esses estados. Isso é o que é a tal função de partição, então. Função de partição, então, na mecânica estatística, nada mais é, no final das contas, do que uma soma sobre todos os possíveis pesos estatísticos de cada estado. Basicamente, é essa noção por função de partição que a gente vai entender de agora em diante. Tá certo? É somar sobre todos os pesos estatísticos que você tem nas configurações do seu sistema, nos estados do seu sistema. Basicamente é isso. No ensemble canônico, cada estado sendo assumido como tendo uma certa energia, essa energia pode ser variável, mas a temperatura é mantida fixa. Ok? O sinal, gente, eu dei uma conferida rápida aqui no Salinas, o sinal ele está errado em razão do seguinte: eu fiz uma derivada errada no final das contas. É porque, na verdade, eu deveria tomar a derivada do logaritmo de estados em relação à energia e avaliar essa derivada com a energia sendo igual à energia do reservatório, a energia total do sistema. Essa é a lógica no final das contas. Porque agora eu fiquei em dúvida por que seria a energia total do sistema.
Agora, realmente eu fiquei em dúvida, porque não seria a energia do reservatório. Aí na derivada segunda, iria acontecer a mesma coisa. E é aí que vai ter vamos dizer assim, o conserto daquele sinal. Aqui eu estou fazendo a derivada da energia, do logaritmo do número de estados, em relação à energia do sistema. Mas, na verdade, seria em relação à energia do reservatório. Tem que ser, né? Na verdade, tem que ser. Se você quer, no final das contas, utilizar as equações de estado, para você poder obter a temperatura do reservatório, você tem que derivar a entropia do reservatório em relação à energia do reservatório e não em relação à energia do sistema. O erro está aqui. Não faz sentido assumir que essa energia é a energia do sistema, não. É a energia do reservatório. O que é fixo é a energia do sistema, aliás, a energia total. A do reservatório é variável. Tá certo? A do reservatório é variável por quê? Porque ele cede alguma parcela de calor para o sistema. Aí você vai derivar isso aqui e avaliar esse resultado quando a energia do reservatório for igual à energia total. Por que você está fazendo isso? É porque a energia do reservatório ela é a energia total menos a energia do sistema. No cenário em que a energia do sistema é muito pequena comparada com a energia total, com o E0, então o ER é aproximadamente a energia total. Mas aqui realmente estava errado, tá certo? Essa derivada, para fazer sentido, para eu poder utilizar a equação de estado, essa energia não pode ser a do sistema, tem que ser a do reservatório. Afinal de contas, essa entropia é do reservatório. Só assim eu vou tirar a temperatura do reservatório. Eu não posso misturar essas entidades no final das contas, não. Então, aqui é energia do reservatório, aqui de novo energia do reservatório, aqui energia do reservatório, aqui também energia do reservatório. Aí, isso aqui realmente dá o inverso da temperatura. Qual temperatura? Do reservatório, que é essencialmente constante. Derivei uma coisa essencialmente constante em relação à energia do reservatório, isso aí deve dar zero. Então, a conclusão está certa, mas a notação que eu tinha utilizado, ela não estava correta, não, ok? Eu tinha misturado as energias, então, no final das contas. Isso ainda não corrige o problema do meu sinal. O sinal ainda tem um pequeno probleminha ainda. Que problema que é esse no final das contas? Pior que olhando assim, Edson, também não tô sabendo identificar onde tá, não. Não, mas tem um probleminha. É porque esse negócio ele é delicado, porque fazer a expansão em série em si não é o problema. O que você tem é que tomar cuidado se você está fazendo a expansão na variável correta. Porque às vezes você está fazendo a expansão na variável errada. E aí, com isso, você pode acabar obtendo sinais errados no final das contas. Deixa eu pensar. O que pode estar errado? Aqui tem uma coisinha que está errada ali. Deixa eu dar uma olhadinha no negócio aqui.
Acho que eu já sei. Eu vou retomar esse ponto aqui de novo. Olha só. Inicialmente, a gente tinha isso aqui. A gente tinha aqui o logaritmo da probabilidade de se obter uma certa energia EI. Isso é igual a o Ln de uma constante C mais o logaritmo do número de estados acessíveis ao reservatório com uma certa energia ER. Acontece que esse ER é igual à energia total menos a energia do meu sistema. Então, isso aqui dá Ln de C mais o logaritmo do número de estados acessíveis ao reservatório em função da energia total menos a energia do próprio energia do sistema. Ou seja, o logaritmo da sua probabilidade é uma função de EI. Então, esse termo aqui, ele é uma função de EI também. Apesar de designar o número de estados acessíveis ao reservatório. Então, vamos lá. Isso aqui seria igual a quê? Eu vou expandir esse termo aqui numa série de Taylor. Isso aqui vai dar logaritmo da probabilidade de se obter um estado com uma certa energia EI igual ao logaritmo de uma constante C mais. Aí agora a gente vai fazer a expansão desse logaritmo aqui. Vejam só. O que é esse logaritmo se você está assumindo que o EI é muito pequeno? O EI é muito menor do que o E0. Então, quando você vai calcular o primeiro termo da série de Taylor, você vai avaliar a função nesse ponto. Isso aqui vai dar então, o logaritmo do número de estados acessíveis ao reservatório com uma certa energia E0. É o primeiro termo da série. É a função avaliada no próprio ponto, só que esse EI aqui, ele é muito menor do que E0. Veja que nós não estamos falando que o EI é zero. Ele é muito menor do que o E0. Então, eu preciso dos próximos termos da série. O próximo termo é 1 sobre 1 fatorial, derivada do logaritmo do número de estados acessíveis ao reservatório, escrito em função da energia do reservatório, que é 0 menos EI, em relação a EI. Certo? Em que cenário? No cenário em que o EI é aproximadamente zero. Vezes a energia menos o ponto em torno do qual eu vou fazer... vezes a própria variável EI ao quadrado. EI ao quadrado não. Vezes EI. Mais 1 sobre 2 fatorial, aí vem a derivada segunda, do logaritmo do número de estados acessíveis ao reservatório, em relação à energia interna. Assumindo que a sua energia EI é aproximadamente zero. Vezes EI elevado ao quadrado, que é o segundo termo da série de Taylor. E assim por diante. Então, a derivada tem que ser feita em relação a EI, porque é o EI que é variável no final das contas. Tá certo? É dele que vai depender a probabilidade. A probabilidade é uma função de EI. Então, para eu poder fazer uma expansão em série no termo logarítmico, eu tenho que pegar a energia do reservatório e escrevê-lo como uma função de EI.
É daí, então, que vai surgir o que acontece aqui na primeira parcela. Você tem a derivada do LN, do número de estados acessíveis ao reservatório, que, por sua vez, depende da energia do reservatório. Então, isso aqui seria a derivada do LN do número de estados acessíveis ao reservatório em relação à energia do reservatório, que originalmente o ômega-R é função do ER. Só que você está fazendo uma expansão em torno de EI. Então, o ER tem que ser escrito em função de EI. Eu tenho que assumir que o ER é dependente do EI. E é, né? O ER é a energia total do sistema menos a energia total do conjunto sistema mais reservatório, menos a energia do sistema. Então, isso aqui vai multiplicar a derivada da energia do reservatório em relação à energia do sistema. Vezes quanto? Vezes... Eu acho que esse ponto aqui está errado, porque aqui não... Ah, não, está certo. Vezes EI, que é a variável em torno do qual a expansão está sendo realizada. Aí aqui você vai aplicar a regra da cadeia corretamente, porque a energia do reservatório, ela é a energia total menos a energia do seu sistema. A derivada da energia do reservatório em relação a EI, essa derivada ela dá menos 1. Isso nós tínhamos feito corretamente. Não tem problema nenhum com isso, não. Certo? Mas eu tinha escrito a série de forma errada no final das contas. Aí aqui vem 1 sobre 2 fatorial, que é simplesmente 1 sobre 2, derivada em relação a EI, da derivada do LN, do número de estados acessíveis ao reservatório, em relação a EI. Aqui é a mesma derivada que eu fiz aqui anteriormente. Exatamente a mesma derivada. Só que se eu usar a regra da cadeia e escrever isso aqui em função da energia do reservatório, é daqui que vai sair a expressão da entropia do reservatório, igual eu obtive agora há pouco, certo? Ao utilizar as equações de estado da termodinâmica na representação de entropia. Nós vamos ficar, então, com o seguinte. O logaritmo da probabilidade da energia ter um certo valor RI é igual ao logaritmo de uma constante C, mais o logaritmo de E0, que é uma constante para todos os efeitos. Isso, então, não está errado. 1 sobre 1 fatorial dá 1. Aí, agora, esse termo aqui eu posso multiplicar e dividir por KB. Então, eu vou ficar com 1 sobre KB. Já colocando esse KB aqui dentro, isso aqui vai me dar a derivada de KB ln do ômega do reservatório, certo? Em relação à energia do reservatório, usando a regra da cadeia como eu estou utilizando nessa linha, vezes a derivada da energia do reservatório em relação à energia do sistema, que pela regra da cadeia eu vi que é menos 1, vezes a energia EI. Acontece que KB ln de ômega é a própria entropia do reservatório. E aí, ao utilizar as equações de estado da termodinâmica na representação de entropia, isso aqui me daria derivada da entropia em relação à energia do reservatório. Isso aqui vai me dar a temperatura do reservatório, que é fixada. Então, por isso, né, como a temperatura é fixada e ela vai aparecer aqui na segunda parcela outra vez, né, no momento em que eu tenho a derivada segunda do ln de ômega de R em relação a EI, eu vou aplicar a regra da cadeia aqui também. Isso aqui daria 1 sobre 2, né, como eu já coloquei, derivada em relação a EI,
da derivada do ln de ômega de R em relação a ER vezes a derivada do ER em relação a EI. E assim por diante para os termos de ordem superior. Vezes EI ao quadrado. Mais os termos de ordem superior. Essa derivada, ela dá menos 1. Mas tanto faz quanto vai dar essa derivada. Porque nessa parcela aqui, ó, a derivada do ln de ômega de R em relação ao próprio E de R, né, a energia do reservatório, se você multiplica e divide esse camarada pela constante de Boltzmann, esse camarada ele vai se transformar em quê? Derivada da entropia do reservatório, ou melhor, 1 sobre Kb, derivada da entropia do reservatório em relação à energia do reservatório. Esse camarada é 1 sobre Kb vezes derivada da entropia em relação à energia, ambas para o reservatório, é 1 sobre a temperatura do reservatório, que é fixa, é constante. Então, mesmo com esse sinalzinho negativo, todo esse termo aqui, ele iria desaparecer no final das contas, porque vai ser uma derivada da temperatura em relação à energia com a temperatura fixada. Então, do termo de segunda ordem em diante, todos vão morrer, porque a derivada da terceira ordem vai depender da derivada segunda, que é nula. Então, a derivada terceira vai se anular também. A derivada de quarta ordem vai depender da derivada de terceira ordem. A de terceira ordem é nula, a de quarta ordem vai ser nula também. E assim por diante. Então, todos os termos de ordem superior, eles vão ser iguais a zero. Eu posso agrupar esses dois caras aqui numa constante, tranquilamente. Isso aqui daria o ln da probabilidade de se obter um certo estado é I. Isso aqui vai dar ln de C vezes o logaritmo do número de estados do reservatório. Isso aqui vai dar o ln de uma certa constante que eu vou chamar de K. Menos. Aí aqui utilizando, né, a expressão da equação de estado para a segunda lei da termodinâmica, na representação de entropia, né, da termodinâmica, derivada da entropia em relação à energia é 1 sobre T. Multiplicado por menos 1, aí agora sim apareceu o sinal correto. Então, o que estava errado antes é que eu fiz a derivada, fiz a expansão em série em torno de uma variável errada. Deveria ter feito em relação à energia do sistema, que é variável. Eu fiz em relação à energia total. Então, por isso estava dando um sinal a mais, por isso que saiu errado no final das contas. Então, isso aqui vai dar 1 sobre T vezes menos 1, ou menos 1 sobre KBT, vezes a energia EI. E aí o restante dos passos estão corretos. Aí a probabilidade de se obter um dado estado com energia EI é igual a exponencial de menos EI sobre KBT, certo? Dividido pela função de partição Z, que vai estar associada com essa constante ln de K, que é aquele alfa que eu tinha colocado antes, ou algum nome parecido, tá certo? O restante da dedução está correto. Então, a função de partição ela vai realmente aparecer nessa definição. Aí, agora, o sinal apareceu, o sinal correto, né, da distribuição de probabilidades apareceu de maneira mais adequada. Antes estava errado. Agora, acho que está melhor a dedução. E esse Z é um somatório em todos os estados da exponencial de menos a energia de um certo estado sobre KBT. E isso, então, é o que é função de partição para a gente. Função de partição, qualquer que seja o ensemble, no final das contas. Função de partição é uma soma sobre o conjunto de pesos estatísticos de todos os estados daquele ensemble. Para cada estado, você pode ter um determinado peso estatístico. Ao somar o conjunto de pesos estatísticos, você tem, no final das contas, isso que a gente chama de função de partição. Certo? O que está acontecendo agora? O que está acontecendo é que nós estamos abandonando o postulado de
probabilidades iguais a priori. Em razão de que nós estamos admitindo a possibilidade de que a energia possa ser variável. Variável mantendo a temperatura constante. Ela vai ser variada por meio de uma troca térmica. Um cenário que pode acontecer é o seguinte. E se por acaso nós tivermos mais de um estado com a mesma energia? Isso é possível? Demais. É um efeito que a gente chama de degenerescência, né? Se você tiver degenerescência, você talvez não consiga diferenciar seus estados, ou alguns estados, por uma medida de energia. Então, será que dá para, talvez, calcular a probabilidade nesse caso? Dá. Dá sim. Qual será a probabilidade de se obter uma determinada energia E? Não exatamente um estado com energia E. Você quer, no final das contas, sortear um estado que tem energia, mas você não está especificando um estado, e sim está especificando um valor de energia. Ora, se você tem um certo número de estados com essa mesma energia, sem você fazer a especificação do estado, você poderia escrever o seguinte. A sua soma sobre estados, ela poderia ser convertida em uma outra maneira. A probabilidade de se obter um determinado valor de energia E seria igual a quanto? O número de estados com aquela energia vezes a probabilidade de obtenção de um estado com essa energia, que é o que nós encontramos agora há pouco. Exponencial de menos beta E sobre Z, aonde esse beta é 1 sobre kBt. Entenderam a lógica? Na dedução anterior, na definição anterior, nós não focamos no valor da energia. Nós focamos em um possível estado que tenha aquela energia. E se houver mais de um estado que tenha aquela energia? Você vai multiplicar a probabilidade de um estado pelo número de estados em que você consegue aquela energia. Por isso que a gente está multiplicando a probabilidade da obtenção de um estado individual pelo número de estados aonde você obtém aquela energia. Entenderam a diferença? Quer dizer, sim. Inicialmente a gente trabalhou com a noção de calcular a probabilidade de se obter um estado. E se eu quiser trabalhar com a probabilidade de se obter a energia, aí ela pode acontecer em vários estados. Você multiplica a probabilidade de um estado pelo número de estados em que você consegue aquela energia. É daí, então, que a gente vai definir essa nova relação. Ok? Ora, falta a gente fazer, isso eu vou deixar para a próxima aula, gente. Falta a gente fazer, e isso eu acho que é o mais bonito no final das contas, a conexão com a termodinâmica. Nós ainda não fizemos a conexão com a termodinâmica. Como se dá a conexão com a termodinâmica? Da mesma forma que a gente fez a conexão com a termodinâmica lá no ensemble microcanônico. A conexão com a termodinâmica ela é feita num cenário
em que você vai tomar o chamado limite termodinâmico, ou seja, onde o número de partículas é muito grande, de maneira que a razão entre volume e número de partículas seja uma constante, a energia e o número de partículas seja uma constante, a entropia e o número de partículas seja também uma constante. A ideia vai ser a mesma no final das contas. Tá certo? Porém, enquanto lá atrás a gente tentava maximizar a probabilidade pela maximização da entropia, e isso, no final das contas, nos leva a minimizar a energia interna, então agora a gente vai se perguntar qual será o potencial termodinâmico que é minimizado num cenário em que você tem um sistema em contato com um reservatório térmico, portanto a temperatura é constante. Ou seja, no momento em que você maximiza a entropia para poder obter o estado mais provável, a maior probabilidade possível, qual é o potencial termodinâmico que é minimizado? A gente vai ver que no cenário onde a temperatura é mantida fixa, o potencial termodinâmico que vai ser minimizado é a chamada energia livre de Helmholtz. Ela é que vai ser minimizada no final das contas. Então, nós vamos ver isso na nossa próxima aula. Como é que a gente faz a energia livre de Helmholtz aparecer? Foi bem no finalzinho, Edson. Você estava falando que a gente ia ver na próxima aula. O que eu estava dizendo é o seguinte: o que a gente vai ver na próxima aula? A próxima aula ela vai se iniciar, né, com a gente fazendo a conexão do ensemble canônico com a termodinâmica. Como é que você conecta um conjunto de experimentos feitos em temperatura constante com a termodinâmica? No ensemble microcanônico, a gente viu que a conexão com a termodinâmica é feita da seguinte maneira. Você tenta buscar qual é o estado que faz com que a probabilidade de obtenção desse estado seja a maior possível. O estado mais provável é aquele em que a entropia é maximizada. Maximizar a entropia corresponde a minimizar a energia interna. Sempre. Sempre a maximização da entropia está relacionada com a minimização da energia interna. Mas e nos cenários onde você tem a temperatura mantida fixa? Será que isso é exatamente verdade? Não, não é exatamente verdade, não. De fato, ao tentar obter o estado que é o mais provável dentre todos os possíveis, você novamente vai associar o KBLM de ômega com a entropia, de acordo com a definição de Boltzmann,
Isso vai estar relacionado com a probabilidade de você obter um determinado estado. E maximizar a probabilidade, novamente, vai estar associado com a ideia de maximização da entropia. Mas agora, no cenário de temperatura constante, a maximização da entropia não vai corresponder exatamente à minimização da energia interna. É aí que vai ser feita a conexão com a termodinâmica. Assumindo que o número de partículas tende para infinito, mas que a razão entre o volume e o número de partículas tende a uma constante. A entropia e o número de partículas tende a uma constante. E a energia interna e o número de partículas tende também a uma constante, apesar de todo mundo tender para infinito, quem vai ser minimizado na situação de temperatura fixa é a energia livre de Helmholtz. Então, para cada tipo de ensemble, haverá um potencial termodinâmico a ser minimizado, dependendo qual é o parâmetro para o qual você tem controle total. Aqui, no caso, nós estamos assumindo que nós estamos controlando a temperatura de maneira que ela é essencialmente fixa. Quem vai ser minimizado nesse caso, para a entropia ser maximizada, é a energia livre de Helmholtz. E aí a gente vai pensar na próxima aula, talvez vocês até saibam, porque já fizeram termodinâmica, o que é a energia livre de Helmholtz. Vocês se lembram disso lá de termodinâmica? Eu lembro porque eu dei uma olhada agora aqui no livro. Tá. Mas e fisicamente? Você deve ter visto que a energia livre de Helmholtz é igual a U menos T vezes S. Mas o que ela é, no final das contas? Ela representa o quê? Energia livre. Mas livre para quê? Por que esse nome, energia livre? Vocês não acham esse nome por si só estranho, não? Pelo que eu me lembro, ela é livre de uma das variáveis termodinâmicas, né? É por conta disso que ela recebe esse nome, certo? Isso talvez até possa ser verdade, mas não é por essa razão que ela recebe o nome de energia livre, não. Eu vou apenas antecipar essa discussão. No contexto do ensemble canônico, ou no contexto de um sistema em contato com um reservatório térmico, com a temperatura fixa, afirmar que você tem uma certa quantidade de energia livre quer dizer o seguinte: a energia livre de Helmholtz, como a gente deve relembrar na próxima aula, é a energia interna menos o produto da temperatura pela entropia. Ora, se eu for, então, calcular a variação de energia interna, dF, isso seria igual à variação de U, de energia interna, menos a variação do produto da temperatura pela entropia. Pela primeira lei da termodinâmica, dU é igual a TdS menos PDV. Vamos imaginar um cenário em que a gente não tem variação de partícula. Menos. O diferencial do produto de temperatura por entropia dá o quê? Menos S vezes dt. Então, conserva a segunda, calcula o diferencial da primeira. Menos, conserva a primeira, calcula o diferencial da segunda. Aí eu percebo que TdS cancela-se com TdS. Então, a variação de energia livre de Helmholtz é igual a menos PDV menos a entropia pela variação de temperatura. Em outras palavras, a sua energia livre de Helmholtz, ela é uma função da temperatura, do volume e, eventualmente, do número de partículas. Eu poderia ter um termo aqui do tipo μdn, né? Para a primeira lei da termodinâmica. Então,
A energia livre de Helmholtz usualmente é função de temperatura, volume e número de partículas. Nesse sentido, Rafael, a energia livre de Helmholtz, ela é livre de depender da energia interna ou da entropia. Ela depende da temperatura. Quer dizer, ela depende de um ente físico que é muito mais fácil de ser medido em laboratório do que a entropia ou a energia interna. Mas, se você tem o seu sistema em contato com um reservatório térmico, o que você pode falar a respeito da variação de temperatura? Um reservatório térmico tem qual característica para a temperatura, gente? Constante? Constante. Ora, se ela é A temperatura constante, é constante no reservatório. pois é. Se ela é constante, quanto é que vai valer o dt? Zerão? Zero. Se o seu sistema é impermeável, mas nem precisa ser, a bem da verdade, viu? O seu dN é igual a zero. Porque impermeável significa que não entra partícula nem sai partícula. Nesse caso, o dF seria menos PDV. Ou seja, PDV ou menos PDV é uma quantidade de energia associada a que tipo de grandeza física? Trabalho? Trabalho. Trabalho mecânico. Trabalho para provocar variação de volume. É isso que é, então, a energia livre de Helmholtz, gente. Ela é um potencial termodinâmico cuja variação, a variação de F, é a energia livre e por livre nós queremos dizer o quê? Disponível. É a energia que você tem armazenada num sistema termodinâmico disponível para realizar trabalho. E se por acaso o seu sistema tem alguma permeabilidade? Mesma coisa. Só que aí o seu trabalho, ele não é apenas trabalho mecânico mais, que é o PDV ou integral de PDV. Essa segunda parcela aqui também é um trabalho que a gente costuma denominar de trabalho químico. Não necessariamente associado a uma reação química, mas é um trabalho relacionado com a variação do número de partículas, que é comum em reações químicas, mas não precisa ser uma reação química. Pode ser o bombeamento de uma substância através de uma membrana. A variação da quantidade de matéria de um lado e de outro da membrana vai existir. Está variando o número de partículas. É isso que é a energia livre de Helmholtz. Isso vocês veem lá no capítulo 5 do Callen, ele vai definir as chamadas transformações de Legendre, e ele vai verificar em que condições você pode descrever a termodinâmica do seu sistema através da energia livre de Helmholtz. Isso aí é uma longa história que tem lá no capítulo 5 do Callen, eu não vou entrar aí em muitos detalhes nisso, não. Mas fica, mesmo lá no Callen, uma sensação de que ele coloca a energia livre de Helmholtz apenas como uma variável que, tudo bem, tem um nome de energia, mas ela parece ter
traz mais uma contribuição matemática do que física, mas ela tem um significado físico importante. É aquele potencial termodinâmico que, na ausência de variação de temperatura, está associado com a realização de trabalho. Seja trabalho mecânico, caso não haja variação no número de partículas, ou trabalho mecânico e trabalho químico, quando você também supõe variação no número de partículas. E o nome energia livre não é porque é livre de uma variável, não, Rafael. O livre, nesse caso, está relacionado com a noção de disponibilidade. Do total de energia que você tem, somente uma determinada fração, que você chama de energia livre, vai poder ser empregada na realização de trabalho. Entendi. Eu saí com aquela impressão mesmo de que seria uma ferramenta matemática para você discutir algum problema e tal. Não tinha visto esse lado físico dessa situação. É esse o significado físico, então, da energia livre de Helmholtz. Nas próximas aulas, a gente vai acabar se deparando com outros ensembles, aí vai entrar a entalpia, a energia livre de Gibbs, aí a gente vai discutir o significado desses camaradas no momento apropriado. Beleza? Ô, gente, eu vou parar por aqui, até porque em instantes eu já começo minha próxima aula, tá bom? Interrompendo a gravação nesse instante, então. Vocês têm alguma pergunta? Nenhuma, por enquanto. Beleza. Ô, Edson, mais sobre a semana que vem a gente vai